Se você é servidor público e tem tempo no INSS antes do serviço público e gostaria de trazer esse tempo para o seu cargo público, esse vídeo aqui é para você. Bom, meu nome é João Luiz Santana da Offenbach, eu sou advogado e eu sou especialista em direito previdenciário e eu atendo há mais de 10 anos em direito previdenciário e servidores públicos. E eu gostaria, nesse vídeo, de conversar um pouquinho e explicar para vocês um pouco dos cuidados que vocês precisam ter na hora de fazer a averbação do seu tempo de contribuição no seu cargo público. Primeiro de tudo, vocês precisam saber que para fazer esse movimento, vocês precisam da CTC, a Certidão de Tempo de Contribuição. A CTC, ela é o documento que você pega o tempo de contribuição de um regime de previdência e leva para outro. Por exemplo, quando você pega o tempo do INSS e averba aí no seu cargo público, se ele tiver regime próprio de previdência. A CTC também é utilizada para fazer isso entre regimes próprios de previdência. Então, o regime de um município, por exemplo, para averbar no regime próprio de um estado, você sempre vai precisar da certidão de tempo de contribuição e esse é um dos principais documentos para a aposentadoria dos servidores públicos. E por ser dos principais documentos, ele tem uma série de regras e requisitos que precisam ser respeitados. E se você não souber exatamente como utilizar esse tempo e também as regras, os impactos dessa averbação, você pode perder muito. Tá? Eu atendi, né, nos últimos dias muitos professores da rede estadual, da rede municipal aqui do Paraná, que é onde fica o escritório, na cidade de Maringá, e em alguns casos eles já fizeram a averbação do tempo do INSS ou do tempo do município no estado e verificaram que aquele não foi o melhor movimento que eles poderiam fazer com aquele tempo de contribuição. O problema disso, o grande problema disso é que em alguns casos você não consegue mais desaverbar aquele tempo para daí sim utilizar ele da melhor maneira. Porque se a averbação da certidão de tempo de contribuição te gerar algum reflexo financeiro, seja um abono de permanência ou uma elevação de nível na carreira, né, uma progressão de carreira, você não consegue mais desaverbar aquela CTC. Bom, então esse já é o primeiro risco que a CTC, que a averbação da CTC errada pode te trazer. Como que você evita primeiro esse risco? Você precisa, antes de tudo, antes de fazer a averbação, de informação. Você precisa entender como aquele período que você quer levar lá para o seu cargo público, ele vai impactar naquela aposentadoria. Se no estudo você identificar que não vai fazer diferença ou talvez que aquele tempo ele te traz um resultado melhor no INSS, com certeza você tem informação necessária para não fazer esse movimento dessa forma. Então, antes, e essa talvez é a principal dica que eu vou trazer hoje, antes de fazer a sua averbação do seu tempo no seu cargo público, o tempo que está vindo do INSS ou de outro regime de previdência, faça um estudo se aquele é de fato o melhor movimento, o melhor aproveitamento daquele tempo. Não faça a averbação sem antes fazer esse estudo. O seu tempo não vai se perder, ele vai continuar lá até você utilizar ele. Quando você faz a averbação, em alguns casos você não consegue desaverbar. Então, essa é uma dica importante, espero que vocês gravem isso bem. Outro ponto muito importante da certidão de tempo de contribuição é que ela tem alguns requisitos específicos a depender do seu cargo. Vamos supor que você é um professor e você está trazendo o tempo do INSS ou de outro regime de previdência para o seu regime atual de previdência. A certidão de tempo de contribuição, ela já deve constar que aquele tempo que está vindo lá daquele regime
que emite a certidão, né? No caso aqui eu vou usar o exemplo do INSS, a CTC já tem que constar que aquele tempo é tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Se na CTC não estiver constando isso, esse tempo vai ser averbado na sua linha funcional como tempo comum e você não consegue aproveitar as vantagens da aposentadoria do magistério. O mesmo acontece para quem trabalha exposto a agentes nocivos. Basicamente, a grande parte dos servidores, por exemplo, da área da saúde. Se você tem tempo no INSS, que você trabalhou também na área da saúde, muito provavelmente esse tempo ele é considerado tempo especial para fins previdenciários. Mas para você ter as vantagens do tempo especial, que são a aposentadoria especial, a conversão do tempo especial, você precisa que a certificação desse tempo especial já vinha constando na sua certidão de tempo de contribuição. Não adianta você ir lá no INSS, pedir a certidão de tempo de contribuição, pedir o PPP no hospital que você trabalha e tentar levar lá no seu RH ou lá no seu órgão de previdência para averbar aquele tempo como especial, se na certidão não tiver constando que ele é especial. Então, o caminho correto é, na emissão da certidão, e isso para os dois casos, para o caso de magistério e para o caso de atividades especiais. Na emissão da certidão, você já fazer o requerimento para que aquele tempo já seja reconhecido lá na emissão como tempo especial ou como tempo de magistério e que isso venha escrito na certidão. Só assim você consegue aproveitar esse período lá no seu cargo da melhor maneira correta. E se você já fez o pedido da CTC, já averbou e não está constando que é tempo de magistério e nem tempo especial. Aí nós temos aquele primeiro problema que eu destaquei. Se você não teve vantagem nenhuma na averbação, você consegue desaverbar e pedir uma retificação das informações lá no órgão de previdência de origem, o INSS ou o órgão do município, por exemplo. Agora, se a averbação já te gerou reflexos econômicos, como abono de permanência ou progressão de regime, você não consegue mais fazer isso. Por isso, eu ressalto e eu vou relembrar vocês sempre, nunca façam a averbação do tempo sem antes fazer um estudo prévio. Por mais que esse estudo ele te traga as mesmas informações que você tem hoje, que você não tenha nenhuma vantagem, não descubra nada de novo com esse estudo, pelo menos você tenha segurança de que você fez que você tomou a melhor decisão, tá? Quando você faz esse estudo, você tem várias possibilidades, certo? Quando você entende que você pode levar o tempo de contribuição de um lugar para outro, você, em alguns casos, pode ter, além de uma, 2 ou até 3 aposentadorias, porque você pode levar o seu tempo, por exemplo, para o INSS ou deixar o tempo do INSS lá e seguir paralelamente com uma aposentadoria no seu cargo público atual. Obviamente, para você ter 2 aposentadorias, você precisa estar em 2 regimes de previdência distintos. Então, um exemplo, se você é servidor público no município, no seu município, e você também contribui para o INSS, tem lá uma empresa ou é um autônomo, você, ao atingir os requisitos de aposentadoria nos 2 regimes de previdência, você pode ter até 2 aposentadorias. E tem um caso que é muito mais importante ainda, que é muito mais vantajoso, que são para as funções que admite-se cumulação de cargos públicos, que são da área da saúde, né? Enfermeiros, médicos, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, dentistas, enfim. Você pode ter até 2 vínculos públicos na área da saúde e também como professor. Esses são aí a maioria dos servidores, tá? Então, nesses casos, você pode ter até 3 aposentadorias. Você pode ter 2 nos cargos públicos, que pode ser
um municipal, um estadual, 2 municipais ou 2 estaduais e mais um no INSS. Lembrando que para você conseguir essas 3 ou 2 aposentadorias, você precisa cumprir os requisitos em cada uma dessas linhas aí, tá? Dessas linhas do tempo, em cada um dos seus requisitos, em cada regime de previdência, tá? Você não pode utilizar o mesmo tempo, a mesma contribuição para aposentar em mais de um regime. Isso que é vedado, tá? Mas se você está contribuindo, por exemplo, numa linha funcional, um professor, por exemplo, que tem 2 padrões, né? Que tem 2 linhas funcionais, você tem 2 contribuições previdenciárias nos 2 padrões, cada um é contribuído à parte, né? E também, se você tiver uma atividade na iniciativa privada, seja como sócio de uma empresa, de uma escola ou como um autônomo, né, que presta serviço, você também estaria contribuindo para o INSS. Nesse caso, você conseguiria sim 3 aposentadorias, tá? Então, fazer o estudo para que você atinja esses requisitos é muito importante para você não perder essas possibilidades, né? Talvez a aposentadoria no INSS ela seja muito menor, mas o impacto do tempo que você vai trazer do INSS na sua linha funcional, no seu cargo público, ele é menor, o impacto financeiro que eu estou falando, ele é menor do que um benefício no INSS. Então, vale a pena você fazer esse estudo e entender como o seu tempo de contribuição pode contribuir e aonde você alcança os melhores resultados possíveis, tá? Não precisa ficar com medo, isso é perfeitamente possível, basta você se organizar e sempre tomar decisões fundamentadas, né? Apoiadas em informação, em um estudo técnico com documentos, que você não vai ter problema nenhum. Aqui no escritório nós fazemos esse tipo de assessoria, inclusive é uma assessoria que tem crescido muito a procura nos últimos anos. Os servidores que estão para aposentar, uma dica, não deixe para fazer isso no momento da aposentadoria. Comece a se preparar 3, 5, 10 anos antes. Se organize, faça primeiro as simulações, entenda como vai o seu direito previdenciário, para onde está caminhando as suas aposentadorias e se organize com antecedência. Se você deixar para fazer isso em cima da hora, você pode ter uma série de prejuízos. O mais corriqueiro que a gente enfrenta é a demora na concessão da aposentadoria, porque daí você vai correr atrás da CTC, e a CTC ela pode ser emitida pelo INSS, por exemplo, com 2, 3 meses, mas ela pode demorar 1, 2 anos para ser emitida da forma que você precisa. Então, faça esse movimento com antecedência, se organize, esteja preparado. Você não vai ter prejuízo nenhum de fazer isso, muito pelo contrário. Você vai ter um prejuízo vai ter um benefício de agilidade na sua concessão e provavelmente você vai atingir ali os melhores direitos disponíveis para você naquele momento, tá? Então, se você é servidor público e já trabalhou na iniciativa privada, o escritório ele oferece esse tipo de serviço, nós estamos preparados para te atender. Compartilhe esse vídeo com algum colega que merece conhecer, né, que essas informações sobre certidão de tempo de contribuição, talvez esteja passando aí por esse momento e essa dúvida ela é bastante importante. Você não trabalhou a vida inteira para aposentar de qualquer jeito. Siga, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.